Estamos nas filas do preço da vida a arder, de medos tão pequenos que custam a esquecer. É filosofia em surdina dita num tom bem quente, um blues sardónico de um português paciente. E enquanto o mundo corre atrás do útil e do bonito, ele deita fora a bússola e ri do infinito. No túnel há vento, sopro torto, pensamento lento, jazz de quem vive atento ao aborrecimento, improviso disciplinado, caos combatimento. Pronto, já fizeram merda. Eu reconheço esse olhar. Eu vim para este episódio com intenções de não me chatear, mas parece que não há outra hipótese. As condições anímicas para a prática do networking com vista ao estreitamento de laços fictícios tem de ser descartado mais uma vez. Quer criar amizades postiças e não há forma. Exponenciar o engajamento entre as partes. Criar um ritual de palmadinhas nas costas. Vocês afagam-me e eu, em princípio, afago-vos. Agigantamo-nos mutuamente. Eu lucro com vocês e vocês só perdem. Só perdem. Vocês foram enganados mais uma vez. Eu abro a porta, fazem aquele olhar de cão que acabou de espatifar uma sala. Meus quadrúpedes fanáticos anti-Pinterest, perdi tardes e noites à procura da disposição certa. Na sala, aí os móveis, etc. Os livros patifaram tudo. Livros, almofadas. Houve um tiroteio, uma rusga, uma orgia. Eu não sei o que é que aconteceu. E vocês aproximam-se de mim com o rabo entre as pernas, como se fossem uma expressão popular, todos encolhidos, como se fossem um contorcionista asiático, todos encolhidos, tão pequeninos, que quase dá vontade de pegar em vocês e pô-los numa caixa onde residem os bichos da seda. Agora faz-me tecido. Despedem essa caixa, nunca mais serás empreendedor. Se viverás aqui, o mundo é dos empreendedores, o mundo é das crianças, o mundo não pode ser vosso porque vocês têm uma mente velha, não se conseguem adaptar aos novos rituais humorísticos. Eu passo, eu deixo-vos um bocadinho com os políticos e quando regresso, está o caralho armado, não há outra forma de expressar isto. Podia dizer, está o caralhinho armado. O diminutivo serve de aperitivo ao que aí vem. Então não é que o senhor Montenegro que está no Pontal, ao contrário do Prof. Jam que está na ponta e eu estou passado dos carretos. Só há pouco é que eu descobri onde é que fica o Pontal. Eu sabia que era no Algarve. E mesmo assim já sei muito para a cabecinha que tenho. E descobri que era em Quarteira. Quarteira que só existe em frases ditas por betos e por pessoas que queriam ir a Vila Moura, só que não têm dinheiro, mas dizem que ficam em Vila Moura, na verdade ficando na Quarteira, como eles dizem. As pessoas lá da capital que não conseguem dizer uma frase sem um erro. Pá, e nós somos guiados por elas como se fôssemos ovelhas tantãs. E é uma pena estrafegarmos a metáfora do rebanho. Ótima para certas situações, no cotidiano, quase todos os dias, podíamos usá-la. Adequava-se a quase tudo. Vocês patifaram tudo. Vocês ficam um bocadinho com o Montenegro. E ele ganha coragem, eu não sei, um gajo dá-lhe cacetada, o gajo passa-se da cabeça, vou processar uma página, o país está melhor, é melhor economia, a economia causa inveja em todo o lado, e eu fico, porra, que rei, eu tenho de recorrer ao dicionário para perceber o que é que quer dizer inveja, o que é que quer dizer país, o que é que quer dizer Europa, o que é que quer dizer Portugal. É egípcio, eu não percebo nada, é mandarim, é chinês. É chinês para mim, pá. Eu entro numa loja de chinês para dizer, olha, está aqui a parangona do Luís Montenegro, expressa isto numa linguagem comestível. E o gajo, não sei, quer o quê? Quer uma vida nova. Eu quero uma vida contemplativa. Eu digo para o chinês, para o asiático, para a pessoa que está atrás do balcão com um olho desconfiado. Tu sabias que na antiga Grécia o trabalhador era o mais tantão de nós todos, pá? A vida é para contemplar, caralho. Deixa-me ver o que está nessa prateleira. Num bar strip,
quando tento meter antiguidade ao barulho, só que depois sou escorraçado pelo segurança. É a falta que a escola faz. A falta que a escola faz. Deixes um bocadinho com o Montenegro e ele diz coisas. O Montenegro, para quem não sabe, um grande abraço, e uma fábrica de slogans genéricos. Diz que o português, primeiro não sei onde é que anda o português, nunca convivi com um português. Ai, o português, quem é o português afinal? Mas quem é que é o português afinal? O português tem de descartar esta vontade de falar de assuntos menores e sentir-se encorajado a falar de assuntos maiores. Sim, muito bonito, mas o que é um assunto maior? O que é um assunto menor? Tu despido, com uma régua para assuntos, diz-me finalmente o que é um assunto maior. O Montenegro agora quer fiscalizar tudo. O tamanho do assunto. O tamanho do assunto importa. É isto que eu quero ver discutido da boca da Tânia Graça. Tânia Graça, o tamanho do assunto importa. É que às tantas um gajo percebe o podcast não serve de nada. Eu estou a falar de assuntos menores. Eu pensava que o meu público era o PSD. Vamos ressaltar na frase, para mim, deliciosa, humorística, se estivéssemos num universo paralelo, quando a Ministra do Trabalho, no decorrer da selvageria que era a imposição da reforma laboral, que ela não descansou, ela qual vilã de filme, isto ainda não acabou, meus filhos da puta, só falta uma explosão por trás. Mas antes disto acontecer, antes do ponto final provisório, ela disse quando começaram a surgir as retaliações, mas há vida além do trabalho. E isto é bonito, eu gostava também de ver fixado em mármore à entrada de Auschwitz. Lá está o trabalho liberta e depois há vida além do trabalho. Em simultâneo, faz uma síntese, não precisamos saber mais nada do homem. E em baixo podíamos ter a frase Terêncio, comediógrafo cartaginês, nada do que é humano me é estranho. Aliás, era isto que devia estar em Auschwitz. Estas três. O trabalho liberta, há vida além do trabalho e nada do que é humano me é estranho. Vais à escola para quê? Está aqui tudo. Um gajo depois não vale a pena perder-se nos arrebicos. Montenegro, uma máquina de gerar slogans genéricos. Há aqui outro fator que precisamos de começar a entrar com ganas. O Expresso. O Expresso. Vocês andam a fugir a esta situação há meses, há anos. O Expresso tornou-se um covil de slogans neoliberais. O Expresso, bem feitas as contas, dissecado tudo com a perícia característica e com o martelo, falta-nos o bisturi, é uma mescla de Cláudio Ramos, Goxa, Júlia Pinheiro e Fátima Lopes. O que o Expresso quer, acima de todas as coisas, além de apresentar vinhos caríssimos para o português típico, olha, isto era se ganhasses, era isto é que era bom. Mas compra o jornal 5 euros que é para ver publicidade. Sinto-me mal. Quando eu chego ao fim da semana e não posso largar 5 euros para comprar papel em que tem ali a publicidade organizadinha e propaganda neoliberal, eu sinto que a minha vida não tem sentido. E já vamos aí que eu tenho aqui um bate-boca com o Expresso. É a liberdade para pensar como eles dizem, mas alto lá não penses fora da caixa. Porquê é que eu disse isto? Isto não é só da boca para fora. Aliás, as palavras são todas da boca para fora. A não ser que um gajo se peide e consiga criar um idioma à base da flatulência, mas eu não tenho estudos, não tenho talento, eu ficar-me-ia pelas sílabas. Diriam, este Roberto tem um patuá convencional que lhe sai da boca, sim senhor, é uma pessoa letrada, mas a nível de cu é analfabeto. Do cu só sai monossílabos. E eu fico, se eu quiser pôr o cu no currículo, é que depois o contraste é gritante e põe em causa o conjunto. Eu posso dizer, tenho um curso de Ciência Física, tenho um workshop em Harvard, onde estudei o herói na Antiga Grécia, não é? Posso dizer essas merdas todas, mas depois, o meu cu solta monossílabos. Se o teu cu solta monossílabos, será que és quem dizes ser? É que um gajo poucas vezes é aquilo que diz ser. E eu digo que sou formidável na cama. Mas é uma coisa teórica, é uma performance. Depois a cama é onde se discute a veracidade. E nós devemos perseguir a verdade nem que o céu caia todo. É perseguir a verdade nem que o céu tombe sobre nós. Era uma máxima romana, não é bem assim, mas é de pôr no título. Eu estou aqui às carambolas com a formulação em latim, mas não me vou arriscar. O máximo que posso dizer é o faz-se em latim, que é Fiat. E eu quando vejo um Fiat digo, fazia-te. Não, esqueçam isto, é completamente absurdo. Nós saímos da órbita. Mas falta crítica para o Montenegro, falta crítica para o Expresso que está interessado nestas histórias de superação. Há umas publicidades de permeio, há umas crónicas deste e daquele que já está mais desazado, o gajo já não sabe bem do mundo, vê o mundo de
camarote. Um gajo, quando vê de camarote, pode estar a ver a bola, como pode estar a ver uma catástrofe. O que faz é o relato das formigas. É ali, faz uma constelação. É como os astrónomos olham para o céu. Isto é um coelho. Isto é a constelação leão-urso. Não, isso são pontos. O salto de fé, eu tenho de acreditar muito nas tuas palavras. É uma condescendência enorme nós chamarmos isto de leão. Porque se isto é leão, então tudo é leão. Aproveito para dizer que isto é um corte. Houve um erro. Eu deixei o cursor em cima do botão REC e carreguei sem querer e acabou a gravação. Vou esperar que esta ligação faça sentido. Eu acho que estava a falar da constelação. Damos uma abébia aos astrónomos. Esse conjunto de estrelas, tu dizes que é a ursa, nós assumimos que é uma ursa, mas depois não aplicamos isso no dia-a-dia. E noutros cenários, como por exemplo o teste de Rorschach ou outros, um gajo quando está a olhar para um quadro 3 pontos, disser que é um coelho, somos escarnecidos. Ao contrário do astrónomo, o astrónomo tem uma liberdade descritiva incomparável. Para fechar, que eu não sei se isto ficou gravado, o Expresso tem uma vontade de elevar certo tipo de histórias de trave neoliberal, de pessoa que se superou, ou supostamente superou, no entanto ocultando a origem e o traço genético da pessoa. É cortar a história de molde a servir o propósito, que é uma história de superação que veio de baixo até aos cumes. E isso é editado a gosto. É um padrão enorme de há uns tempos para cá, desde que o Sr. Balsemão morreu. Para quem não sabe, o senhor sem o qual Portugal não existia. Não sei se deram conta, quando ele morreu, sem ele, Portugal nem sequer existe. A propensão que o português tem para ver qualidades no seu carrasco nunca cessa de me espantar. O Montenegro, máquina de parir slogans, que não encontra oposição. Vou fazer uma espécie de resumo para que a coisa fique medianamente fechada. Ele disse que o português, e aqui português jornalista, e essa malta toda que de facto tem uma visão contrária do Montenegro, dá muita relevância aos assuntos que, segundo o Montenegro, são menores e, segundo ele, devíamos dar mais importância, sim, aos assuntos maiores. Frases de Instagram, quando um gajo passa no scroll, está aqui qualquer coisa, mas como não acionamos o sentido crítico, não descortinamos a vacuidade daquelas frases. E a vacuidade no discurso do Montenegro é omnipresente. Ele, por acaso, tem ali um conjunto de pessoas que lhe dão assistência na vacuidade. Ele nunca fica de mãos a abanar no que toca ao vácuo. O senhor da propaganda, o seu braço direito e o criador de conteúdo, a preto e branco e conteúdo vertical, o ministro do conteúdo vertical, o Leitão Amaro, e depois tem ali o outro, o Soares, que é ótimo quando o Montenegro se esquece o seu posicionamento político, quando o Montenegro se esquece a ideologia de uma laranja mais extrema. Em parte tenho de agradecer o Montenegro no verão, quando vem aqui para a quarteira, para o Pontal, para dar alguma consistência à expressão o Algarve enquanto capital da laranja. Eu até sugeria, para ser mais fino nos detalhes, em vez de quarteira, num Pontal e para o Concelho de Silos. Essa foi em tempos a capital da laranja. Ora, a laranja deixou de ser comercializada. Esta ideia acertada, muito amiga do ambiente, e aproveitamos para fazer uma à parte, ministra do ambiente, governo-direita, é um oxímoro, ou é de direita ou é do ambiente. Deixámos há muito de nos harmonizar com a natureza. Era muito engraçado encontrar mesmo um ministro do ambiente que se harmonizasse com a natureza. Assim como só vê o lado da economia, é uma espécie de segundo ministro da economia aplicado à natureza. Podíamos dizer até, em vez de ministro do ambiente ou ministro do ambiente, seria um ministro do extrativismo ou um ministro das novas explorações. Aquilo que está a acontecer em Barroso, no norte, em Barroso, salvo erro, com as supostas minas de lítio. Até agora há um travão. Agradecer porque em agosto é uma espécie de comitê do PSD que se junta para criar novas ideias de opressão. E é aquilo que nós precisamos. Eu estou a achar que há pouca opressão. Para quem é precário, há pouca opressão. E esta malta aliada junta-se toda para o que é que nós podemos fazer que não dissemos que íamos fazer, mas precisamos levar o país para a frente. Se isto fosse levado literalmente, a esta altura já estávamos na Rússia. Para a frente para onde? Deixa estar o país onde está. Eu gostava de saber, tintim por tintim, o que é que são os assuntos maiores e o que é que são assuntos menores. Para saber se nós temos a mesma noção dos tamanhos. Porque pode haver um gigantismo postiço, fazer a distinção entre os Gullivers e os liliputianos. Diante do discurso do Montenegro, se for escrutinado, eu posso ajoelhar-me e liliputianizar-me. Tens a razão, os assuntos maiores
como o empobrecimento dos solos, a plantação desenfreada de painéis solares, a suposta energia verde, o capitalismo consciente, a precarização, a economia a avançar para onde? Os mesmos, a habitação, não é? Que ninguém tem dinheiro para nada. Já agora também, não é só para dizer mal, quero agradecer ao governo, muito sensível, empático, ter baixado o imposto no combustível para aí 1 cêntimo. Fogo, obrigado. Se o gajo baixa mais meio cêntimo, um gajo pode começar a comprar casa. Mais políticos humanos como este, não é? Diante da situação, bom, temos de baixar meio cêntimo ou 1 cêntimo. Caraças. Que governo! O que eu queria falar do Expresso e fugiu. Falei mais ou menos, mas não sei se ficou gravado. Tive a audácia de me inscrever 3 ou 4 semanas no Expresso e... Dá 2 anos para cá, o que é que sucede? O Expresso, a liberdade de pensar, não sei se sabem, o jornal daqueles que lêem, daqueles que sabem ler, eu não sei se o slogan era este, referi para aí num episódio qualquer, todas as semanas, às vezes dia sim, dia não, recebo uma chamada de alguém que tem que fazer o seu trabalho, um gajo também se pode escudar aí, eles estão a fazer o trabalho, está bem, mas eu estou na minha vida, não sou senhor do meu tempo. Quer dizer que o pouco tempo que eu tinha agora é para pôr garrafas em buracos. Máquinas essas não são da volta. E se calhar é no vosso sítio. Aqui implantaram máquinas cujo logotipo é fora de serviço. Mas se calhar já vamos aí e fechamos com este tema. Sinto-me preso a estas chamadas. Quase todas as semanas, várias vezes por semana, recebo uma chamada e nem digo nada. Somos do Expresso, São Roberto. Eu já disse todas as formas. Eu já procurei sinónimos, formulações mais populares, mais eruditas. Puxo o pensamento e a liberdade. Não há forma. Vocês não entendem as minhas palavras. Aliás, eu nunca mais comprei o Expresso desde que comecei a ser alvo disto. Eu nunca mais comprei o Expresso. Eu acho que o Expresso é um dos grandes engodos desta imprensa nacional. A versão digital é uma miséria e já agora aproveitamos para fazer aqui um à parte, seja no Expresso, seja no Público. Não sei se é uma recorrência, eu já notei humoristas, noutros escritores, noutros garotojadores, mas reparei há semanas no jornalismo e quando tetei fui ver e realmente há um padrão. O pessoal não sabe escrever porventura. Eu não sei se é influenciado pelo André Ventura, mas porventura é tudo junto, não é porventura. Porventura separado é outra coisa. Aquilo que vocês querem dizer é porventura junto. Porventura, na hipótese de, na possibilidade de. Nessa acessão é porventura é junto. Se calhar. Ou então façam como o Público, peçam ao ChatGPT para escrever as merdas. Estou condenado a isto. Para a semana, segunda, terça-feira, recebo outra chamada como se nada fosse. As minhas palavras não têm efeito. Esta interação está fadada ao fracasso. As palavras não têm sentido. No contexto geral já não têm sentido. Mas onde elas batem no fundo é nesta interação. Não estou interessado. Está bem, obrigado, está aqui registado. Semana seguinte, a mesma coisa. Eu assim não consigo imaginar se isso ia sorrir. Há uma forma de fugir a este trabalho repetitivo. Ou esta interação repetitiva. É começar a cantar. Eu não estou capaz. Eu começo a cantar, eu digo que sou um peixe, eu não vivo neste mundo, você ligou para o número errado, eu sou caminista no outro universo. E agora, meta-se no caralho antes que o caralho se ponha em você. Porque é que me falta o respeito? À milionésima vez. Eu não sou partidário destes termos, destas formulações, ainda não usei. A hipótese que não está descartada. A partir de um certo número de interações, eu percebo que o não, às vezes, é difícil, é uma palavra comprida, um gajo não consegue memorizar tudo. Ele começou por um N, podem ser tantas palavras começam com um N e acabam com um O. Pode ser tanta coisa, até pode ser um sim dito da boca de um disléxico, sei lá, né? Utiliza tons mais ríspidos, e aqui uma divisão entre o mundo real e o mundo virtual. O tom ríspido, o tom áspero na vida real mata a burocracia. Os papéis definham. É como se fosse uma lupa a incidir no papel. Aquilo queima-se. De repente, o que era uma sala de espera torna-se um piquenique. De repente já não temos de esperar. Espero pela sua vez. Tão ríspido. Olha, é a minha vez. Que maravilha, se eu soubesse disso antes. Agora, no mundo virtual não é essa hipótese. Um gajo grita, está bem, grita aí para o caralho. Às tantas é inteligência artificial. E não serve de nada, porque aquilo nunca significa nada. A interação que possamos ter, usando versos de Shakespeare, eu posso dizer o mundo é um palco no qual somos todos amadores. Posso dizer isto, está bem, mas quero o nosso serviço. Um gajo pode esculpir versos camonianos, Cerzir, Camões, Dante e Homero. Nada serve, está bem, mas eu sei que você falou de Ulisses, de Ítica, de Cristo, de Dante, o diabo está no nono círculo, você é muito porreiro, consegue juntar palavras, mas o serviço que descartou, quer retomá-lo? Não serviu de nada.
Este tipo de atitude, noutras arenas, seria imperdoável. Seria motivo de zaragata. Então quero dizer que eu estive aqui a falar. Casamento. Aceita a mão da tatá. E o gajo diz não. Tá como se fosse sim, siga para bingo. Não, pá, a palavra quer dizer que a noiva e o noivo importam mais que um gajo que adquiriu um serviço. Deixei de adquirir o serviço por alguma razão. Eu sei que o livre-arbítrio, do ponto de vista de quem é liberdade para pensar, mas alto, tu podes pensar dentro desta caixa, não tem nenhuma história de sucesso. Eu não me quero inspirar em histórias de sucesso. Eu quero consumir o mundo sem ser em levas de parangonas. Eu estou farto das merdas do Expresso. Estou farto. Já agora vamos por aí. As citações que o Expresso retira das conversas ou das entrevistas, porra, é pessoal que tem um part-time na Nova Gente, não é? Foda-se. O descrédito das publicações de referência. Eu fiz o gesto das aspas. Estas aspas ponham onde quiserem. Até se quiserem ponham no caderno. No caderno, que elas ficam bem aí. Todas juntinhas. Uma coelheira, só aspas. Esqueçam isso. Este corte cortou-me o elan. A volta... Não é a volta a Portugal que essa acabou mal. E esta também há de acabar. Eu não sei como é que não há mais luditas. O ludita, o movimento criado por um gajo que se passou contra as máquinas no início da Revolução Industrial, o Ned Ludd, daí o nome ludita, que espatifou as máquinas todas. Depois há uma designação mais contemporânea, é o ludita mandrião, porque o ludita mandrião, ao contrário do ludita original, já não vê a máquina como um verdadeiro inimigo, percebe que é uma forma de ser maniatado, mas não consegue ver a sua vida sem máquina. O que faz é uma deturpação da lógica do trabalho. Ele tenta ser um safadão, um mandrião, quando está rodeado de máquinas. O ludita canónico, vamos patifar esta merda toda. Embora seja um mandrião e um ludita, volta e meia, dá mais vontade de repescar a ideia do ludita original. Pegar numa marreta, espatifar as máquinas de volta. Porque não estão lá a fazer nada. Enquanto bibelô, está visto, há em todo o lado. A proporção entre máquina e superfície, hipermercado, uma máquina que parece uma caixa de sapatos. A pessoa que recebe as nossas indignações, eu às tantas estou nas redes sociais quando vou a Intermarché, e está cheio, pois está, fora de serviço. Há sítios que, desde que esta tecnologia foi implantada, e eu até tenho receio de utilizar a palavra tecnologia numa cena que é basicamente um buraco luminoso, onde um gajo espeta lá coisas, eu estou a gastar o meu tempo a pôr garrafas uma a uma. Um gajo não tem tempo para visitar os avós, agora o tempo que podia ser usado para beber um whisky, estou a pôr garrafas num buraco. Aquela máquina vai aparecer nas urgências, caí em cima da garrafa, está aqui uma garrafa entalada no buraco, e depois não pode ser certas garrafas, e pomos várias vezes. Isto nunca aconteceu. Isto é histórias que eu ouço. À minha volta, todas as máquinas volta ou estão entupidas ou estão fora de serviço. Tem de haver uma pessoa própria na superfície cujo trabalho é tirar o saco das garrafas, pulo não sei onde, e depois vê um caminhão, não sei onde é que eles vão pôr as garrafas, às tantas é num sítio que não é do plástico. Também isso era engraçado. Há dias no continente, parece um pai natal que foi para o meio do oceano caçar garrafas. Está ali um sacalhão de garrafas espremidas, lá vai ele, tac. Este cenário não acontecia. Se eu recuasse 10 anos e visse uma pessoa numa grande superfície que podia estar fardada ou não, com um grande sacalhão cheio de garrafas, diria, este gajo é louco. Isto é Nova Iorque. No nosso tempo é normal. Há uma pessoa cujo trabalho é esvaziar a máquina. E se esta pessoa não quiser, não esvazia. Como aconteceu com a minha namorada. Esta pessoa veio aqui esvaziar à meia hora, está cheia, não tem culpa. Ok. Eu fiz a viagem de casa, eu tenho de separar. Agora não é pelo material, é pelo sítio de onde eu compro. Há máquinas que aceitam tudo, mas eu não sei. Eu não conheço todas as máquinas de engenheira. Esta água foi comprada no Iraque. Só quando for ao Iraque é que pode pôr isto num buraco. Ponha em qual buraco? Se um gajo vai à Lua, é só buracos, mais o buraco que o Musk faz quando lança um foguete. Podemos chegar à conclusão, uma teoria da conspiração como qualquer outra, a Lua não tinha carteiras nenhumas e o Elon Musk é um viajante no tempo. E ele anda a tentar mandar foguetes e merdas para o espaço há milhares de anos. A Lua é o resultado das experiências aeronáuticas do Musk. O Musk foi acometido por uma astrotopia, uma utopia dos astros, e isso fez com que esburacasse aquela Lua parecendo uma estrada do Algarve. Quando vejo imagens nítidas da Lua, mas o Algarve é ali. O que é que eu quero dizer mais? As máquinas voltam. Nunca
Na minha vida de pessoa lúcida, estive numa fila para depositar garrafas. E isto está a acontecer. Eu estou numa fila para depositar garrafas em sítios que, em chegando, pode estar cheio, fora de funcionamento, ou apenas não. Aquela máquina tem um sentido crítico maior que a maioria das pessoas. Não, esta garrafa não. Eu estou numa fila para pôr garrafas em buracos, pá. Isto nunca aconteceu, pá. Nos sítios onde eu vou, não sei se é identificável para vocês, há sempre baldes do lixo ao lado. Se o balde de lixo falasse, diria-me, foda-se, que dia de merda. É um balde de lixo atestado de garrafas de plástico. Não preciso de falar com o detetive, não preciso falar com os astros, nem com o Cláudio Ramos. O que aconteceu é frustração posta em ato. Uma pessoa espeta 2 ou 3 garrafas, não dá, pega no sacalhão, merda para isto tudo, é enterrar dinheiro e, vamos lá ver uma coisa. Apareceu esta notícia logo no início, com uma vaga de sem-abrigo a respigar as garrafas para ganhar os trocos no volta. Sim, senhora. Isto é um ponto. Os sem-abrigo. O que é que está a acontecer? Pessoas... Vou tentar reproduzir a conversa que a minha namorada me passou no trabalho dela. Ela trabalha num hotel em que uma senhora que vem para cá sempre acompanhada de um cão e de um pombo, e isto nem sequer é humor, estava a beber uma garrafa num bar, foi à casa de banho, quando chegou lá, a garrafa não estava, e armou uns cabés, porque aquela garrafa era pela volta. Vocês não têm direito de pegar na minha garrafa vazia de Vitalis. É um cenário, se fosse transportado para anos recuados, esta senhora era pegar nela, mandá-la para um aterro, não está capaz. Andam pessoas malucas e eu sinto-me tentado à volta do volta. É sempre aquela relação desproporcional. A pessoa, neste caso a minha namorada, nunca pode responder à altura. A pessoa maluca, como você, não é? Está a disparatar por merda de 10 cêntimos. No entender desta pessoa, que se acompanha de um cão e de um pombo, a empregada do bar tem de pedir, esteja ela onde estiver, tem de perseguir até ao fim do mundo. Senhora, aquela garrafa que deixou na mesa é para jogar fora, há a possibilidade de eu querer levá-la. Há pessoas agora que têm medo de tirar a garrafa da mesa. Um gajo ausenta, só vai à casa de banho ou esquece. Há pessoas que saem do sítio onde estão e depois lembram-se e voltam. Já vi isto. Pessoas numa scooter, numa esplanada, a sua aguinha e o café, basam. Ele foi-se, vou pôr a garrafa no lixo, ou num saco para levar ao volta, vou encher o cu com estes 10 cêntimos do volta. Envolvidos 30 minutos, a pessoa regressa na sua scooter, o gajo não se dá conta que o combustível não é de graça, e a minha garrafinha. Isto é só um sketch, meu. O pessoal já não estava muito bom na cabeça, e vocês rebentaram com o resto. Anda tudo louco por causa disto. Situações que nunca aconteceram estão a acontecer. Se quiser até vos digo onde é que vou pôr as garrafas, porque isto é só o início. Agora são 10 cêntimos, mas certamente daqui a uns tempos vão ser 20. É tornar lucrativo aquilo que não era. A HP tem um serviço que pode desativar remotamente os tinteiros, apesar de estarem cheios. Há aqui agora uma polémica, mas isto não é isolado. A Tesla também há um serviço qualquer que se paga o movimento da subscrição. Tudo tem de ser uma subscrição, nunca nada é adquirido no ato da compra. O contrato tem de ser renovado de X em X tempo. Caso contrário, quebra-se o vínculo e aquilo que nós julgávamos no nosso poder não está. É a maravilha da tecnologia. A tecnologia, muitas das vezes, é só para impor este regime ou vigilância. O QR Code descambou no aumento de vigilância. E há dias, faço aqui um à parte, estava a pensar. Houve um tempo que não havia quase pessoas nenhumas a trabalhar à noite. Era o pessoal que trabalhava na diversão noturna e no putedo, e havia os seguranças. Hoje, com os turnos rotativos e com esta ideia do 24/7 do Crary, tudo é uma Las Vegas precária, há muitas pessoas a trabalhar alternadamente entre o dia e a noite, criando cancros, porque o cancro não gosta destas mudanças. Roberto, tens que mudar as tuas rotinas. Estou bem, não quero cancro. E continuo, apesar de não ser um dos mais fanáticos, a gostar das minhas horas de sono. A cena que está a acontecer no Japão, que o pessoal colapsa, dormir tão pouco. A ministra do Japão faz apologia a dormir pouco. Nem preciso dormir, durmo 1, 2, às vezes nem durmo. E o país está a colapsar todo. Vocês gostam muito do Japão. É mesmo um país para se visitar enquanto turista. Enquanto pensador não vale a pena. O que é que eu quero dizer mais? Todos os gestos são monetizáveis. Tenho mais uma relação de submissão com aquela garrafa. Não basta o gesto de a trazer para casa, eu tenho depois pô-la noutro sítio. Incorporar o cliente noutro gesto. E como nós somos seres finitos e de parque energia, vai-nos sendo rapinada, não é? Vai-nos sendo rapinada.
E é muito engraçado, esta imagem podia figurar num quadro quando estou numa esplanada ou estou num cafezinho do Intermarché, que é o cá aqui perto da minha zona, e vejo atracarem várias scooters com sacos imensos de garrafas. São imagens que não aconteciam. E depois pessoas que, ok, fiz esta viagem, moro no campo, vários quilómetros, para pôr as garrafas, e agora no verão, a quantidade de garrafas é absurdo. É absurda a quantidade de garrafas, e estes 10 cêntimos multiplicados pelo número de garrafas consumidas, é conteúdo, é com frustração e é com algumas caralhadas, que é a melhor legenda para a indignação, pessoas que fazem essa viagem, curta viagem ou média, mas seja como for, pessoas têm de deixar de fazer o que têm a fazer, pego na scooter, vou uma volta e chego lá, aquilo está fora de serviço. Das duas uma, ou deixam um saco lá, ou, como eu vejo muitas vezes, regressam com o saco e têm de empreender uma nova viagem quando calhar. Nós somos uma espécie de mordomos de sacos cheios de garrafas. Eu estava à espera de uma vida melhor. Não a vida contemplativa do Séneca, ou até da Grécia Antiga, não é? Que o homem devia tender para a vida contemplativa. Eu não quero gastar o meu tempo livre a ser uma espécie de macaco Gervásio e de regressar ao jardim de infância e pôr as coisas no sítio certo. Se nós soubéssemos, a política estava no sítio certo. Falhou. O jardim de infância falhou. É uma infantilização, porque às tantas só me sinto feliz estando diante da máquina do Volt a assistir um bibe. As garrafas é aqui. E eu sinto falta de educadores de infância e de encarregados de educação, assim, condescendentes, a aplaudir-me. Ai, o menino vai ser um Einstein! Consegue pôr as coisas no buraco certo. E esta picha, sabes, é para onde? Não é para reciclar. Esta não volta. Já descambou. Entretanto, o que é que saiu? Saiu um Actian, saiu um Império das Aspas. O Actian foi a continuação desta saga em torno do José Mário Branco e o FMI. Epá, estou a ver aquilo 4, 5 partes. Estiquei muito neste último episódio. Aquilo era só para dar uma chega e continuar. E estiquei-me. No terceiro quero demorar-me ali um pouco na biografia do José Mário Branco para tentar evidenciar o contraste entre aquilo que era um dissidente, e a palavra não é mais certa, mas não me quero perder aqui, mas alguém que era contra a cultura e a forma como nós reagimos acagaçadamente e cinicamente às opressões do dia-a-dia. Aliás, alinhamos facilmente com o opressor se conseguirmos retirar dividendos. Traçar esse perfil, talvez simplista, mas entre este tipo de pessoas e as pessoas de hoje, e talvez começar a avançar um pouco, pegar em alguns versos das cantigas antes do FMI e criar aqui um retrato poliédrico da figura do José Mário Branco. O Império das Aspas foi à volta da Odisseia, do Nolan. Gostei muito desse episódio. Foram 2 episódios. Saiu Cancan, saiu Não Sou Robô, Peixe Fresco e aqueles mais pequeninos, o Cabaré Rabelais, do Chan, saiu muita coisa. Para a semana quero ver se sai um Seinfeld, um Ninguém, 100 mil e um Zelig. Queria que saíssem esses 3. E pronto, o meu nome é o do costume, não há aqui grandes mudanças, é o Roberto Gamito e até à próxima. Fala de velhos nas filas, do preço da vida a arder, de medos tão pequenos que custam a esquecer. É filosofia em surdina dita num tom bem quente, um blues sardónico de um português paciente. E enquanto o mundo corre atrás do útil e do bonito, ele deita fora a bússola e ri do infinito. No túnel há vento, sopro torto, pensamento lento, jazz de quem vive atento ao aborrecimento, improviso disciplinado, caos combatido.